Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo ao Set Point, programa que fala de voleibol, liderança, construção e gestão de times e muito mais. Meu nome é César Feijão Benatti e eu tô aqui com meu brother Peter Bristotti. Tudo bem, irmão? Fala Feijão, fala galera, caderninho e caneta na mão, bora falar de voleibol e muito mais. É isso aí, hoje a gente tem um convidado super especial, um grande amigo lá de Santos, a nossa querida Santos, que dominou o voleibol suíço. Então, sem mais delongas, seja muito bem-vindo, Léo Portaleone. Grande Léo! Pô, que prazer te ter aqui, irmão. Seja muito bem-vindo e a gente não vê a hora de aprender com você. Pô, cara, obrigado pelo convite. Fiquei muito honrado mesmo. E dominar o voleibol suíço é uma boa mesmo. Até parece. Não, mas a gente vai falar da sua história, tanto no Brasil, com a sua carreira que você teve no Brasil lá, principalmente voleibol de base lá em Santos, e depois as suas idas para a Suíça, né? Porque foram duas passagens, certo? Mas a gente vai chegar lá. Mas, Léo, conta um pouquinho da sua história aí no começo, do seu começo de carreira, como você começou no nosso esporte lindo, e como que você chegou nessa carreira de técnico de voleibol. Cara, eu comecei a jogar muito tarde, né? Comecei a jogar com 16 anos. E lá em Santos, lá no Clube Internacional de Regatas, lá na Ponta da Praia. E eu joguei até 21 só, né? Com 16 eu começo a jogar, com 18 eu começo a faculdade de Educação Física. E aí, em 2001, eu acabo a faculdade e paro de jogar. Ali eu vi que, como atleta, eu não ia ter um futuro para poder ganhar minha vida. Né? Como atleta, o máximo ali que eu cheguei foi ser campeão paulista da primeira divisão, que eu nem sei se ainda existe essa primeira divisão ou não, né? Que é uma abaixo da especial na época. E ali eu vi que eu precisava tomar um rumo na vida, e aí a partir de 2002, aí eu comecei a trabalhar ali realmente como técnico. Isso, conta um pouquinho do seu começo de carreira como técnico de voleibol, em quais lugares você trabalhou. E aí tem uma pergunta que a gente sempre faz para os nossos convidados aqui, que a gente pergunta sempre quem foram as referências do começo, quem que você tinha como referência, falar, poxa, esse cara aqui, eu queria ser como ele, essa mulher, essa técnica, quem que eram essas pessoas que te inspiravam ou que te mentoravam nesse seu começo de carreira? Uhum. Cara, em Santos, né, a referência nossa era o Negrelli, o falecido Negrelli, né, que, pô, para mim foi um grande, grande professor, inclusive eu chamava ele sempre de professor, e o Romeu Beltramelli, né, que inclusive está aqui na Suíça também. Foram os dois ali de Santos que mais me ajudaram e que me formaram, digamos. Mas tem várias outras pessoas, é até meio injusto não falar o nome de todo mundo, mas se for falar de todo mundo, aí a gente fica aqui muito tempo. E aí, cara, eu comecei ali no Internacional mesmo também, como técnico da base. Aliás, minha carreira foi praticamente toda ali na base. Eu tô técnico de adulto, na verdade, eu vou para a quinta temporada como técnico de adulto. E sempre trabalhei com adultos sendo assistente, mas como head coach, realmente eu vou para a quinta temporada. E a base é que me formou realmente. Eu acho que isso é muito importante para a nossa formação. E ali nesse tempo em Santos, cara, eu fui técnico universitário também, né? Fiquei muitos anos ali na medicina Unimes. E acho que toda a experiência, tudo que a gente possa fazer, só agrega para a nossa formação. Então, ó, a gente já viu aqui, quem tá nos assistindo, já viu o Peter Bristotti esfregando as mãos aqui, porque o negócio dele é a base, né? Então, então vai ter muita conversa aqui legal em relação ao voleibol de base, essas comparações entre Brasil, entre Suíça, e até a gente vai expandir um pouquinho mais a nossa conversa no voleibol europeu, talvez, e chegar a aprender lições que o Léo teve nas experiências, através das experiências que ele teve em todos esses âmbitos, mas a gente vai navegar por todas essas conversas. Peter Bristotti, toca o barco. Deu um quentinho no coração ouvindo. Toda vez que eu ouço alguém falar que teve uma grande formação, passou por um período grande na base, e daí agora eu tenho assunto para conversar, né?
Léo, é o seguinte, cara. Como se ele não entendesse de voleibol profissional, tá? Deixa. Catar. Mas o coração, né? Home base é na base, né? Então, eu queria fazer a seguinte pergunta agora, Léo, para você. E aí você se sinta à vontade para traçar diferenças entre a tua experiência na base e no adulto, se você quiser, né? Então, vamos começar simples. Como é que você enxerga o jogo de voleibol? Quais são os pilares mais importantes para você com relação aos aspectos técnico-táticos? O que é o mais importante para vencer? O que você acha que mais determina a vitória? Os aspectos mais críticos do jogo de vôlei? Cara, acho que esse conceito vem mudando muito, né, nos últimos anos. Eu vi o episódio de vocês com o Nicola e ele falando, vocês abriram a questão do ganha quem erra menos, e a gente vê que hoje não é bem assim. Então, a gente vê que o ataque realmente está fazendo uma baita diferença. Eu aqui, ano passado, perdi alguns jogos, aí eu olhar as estatísticas, e, porra, eu fui melhor no saque, no bloqueio, na recepção, mas aí na hora do ataque eu estava ali uns 10% abaixo do time adversário. E aí você se pergunta, poxa, mas eu fui melhor em várias coisas, mas no ataque eu não fui. Então acho que isso vem mudando muito o vôlei, e a gente tem que se adaptar e tocar o barco e aprender e evoluir a cada dia. Para mim... Eu ia falar, você sabe que aqui nas categorias de base com quem eu trabalho, a gente sempre fala para as meninas e para os nossos técnicos também, né? Tudo que a gente faz na quadra, então a gente fala que tem que treinar muito saque-passe todo dia, tem que treinar defesa, a gente treina 3 vezes por semana, então tem que treinar tudo todo dia, né? Uhum. Então, e a gente fala assim, cara, não adianta ser excelente de controle de bola, passar na mão, levantar bem, em sistema, passe bom, passe quebrado, se ninguém botar a bola no chão. E aí você vem aí confirmar isso. Eu queria só fazer esse parênteses para os professores e professoras, que a gente trabalha bastante com base, né? Tem muitos professores e professoras da base que nos assistem, que a gente investe muito no controle de bola, e tem que investir mesmo, né? Tem que controlar o corpo, controlar a bola, ter noção de espaço, mas se você trabalha com equipes competitivas, se não treinar ataque, não vai, né? Não vai chegar lá. Então, só esse parênteses aqui para a gente começar a pensar que isso não é só no alto nível, no adulto, no profissional onde você trabalha, mas a gente vê isso na base também. Toca o barco, segue lá. Te interrompo. Não, é isso mesmo, é perfeito. E assim, pra você ter uma noção, esse ano o meu time era o segundo melhor time na recepção do campeonato. Só que eu era um dos piores no ataque. Então, e o problema ali, aí você pode falar, bom, o que tem entre a recepção e o ataque? A levantadora. Mas não era ela o problema. Entendeu? Então a gente tinha realmente um grande déficit ali no ataque, que colocava a gente em muita dificuldade, e foi uma temporada um pouco mais difícil para a gente. Você falou de pilares, né? Para mim, técnico, tático. Eu, particularmente, adoro e treino quase todo dia recepção. Quase todo dia. E aí eu fiz um curso agora em maio, em Portugal, com o Santarelli, com o técnico da Turquia. E ele falou sobre... Parecia que eu estava me vendo ali, ele falando sobre a recepção, que para ele, nem que ele faça 10 minutos por dia. Não todo dia, né? Mas um dia que não está previsto, ele mete ali 10 minutos para fazer a recepção, que é algo que realmente é muito importante para a gente conseguir jogar. E uma outra coisa que eu gosto muito de trabalhar é a relação, né, do saque, bloqueio e defesa, que o estudar o adversário, o prever o que vai acontecer, e a gente conseguir ali ter um belo sistema, que nem sei se ainda chama Complexo 2 aí no Brasil, mas para a gente poder ali armar o contra-ataque e conseguir fazer os pontos. Então, são duas coisas para mim muito importantes de trabalhar. Posso fazer uma perguntinha aqui rapidinho, Peter? Léo, você falou que esse pilar, né, esse Big Rock, que a gente chama aqui nos Estados Unidos, é recepção todos os dias. Como que você treina o seu time de recepção? Você treina de maneira individual, uma isolada, sempre com as passadoras uma do lado da outra?
com imprevisibilidade. Me dá um pouquinho de um pouquinho mais de detalhes, como que você treina esse seu sistema de recepção? Bom, no adulto é mais fácil, entre aspas, né? Porque a gente tem 8, 9, 10 treinos por semana. Então a gente consegue planificar isso muito bem. Para o Peter aí que falou de treinar 3 vezes por semana, realmente fica muito complicado e você já tem que, na teoria, botar isso já na situação de jogo, né? E aí já seriam 3. Então eu tenho tempo para trabalhar individual, em dupla e em trio. Então eu gosto muito de fazer individual para elas terem muita repetição, muito contato com a bola e ao mesmo tempo, né, a progressão é passar para 2 até chegar em 3 passadoras. No feminino ainda particularmente eu não gosto de 4 passadoras. Eu acho que cria muita zona de conflito. E não vejo ainda uma necessidade tão grande para trabalhar assim, mas com certeza tem times no mundo que fazem a recepção com 4, mas para mim é isso. E acho que você poder ter tempo para trabalhar, né, a gente treinar 2 períodos, é um fator que muda tudo na nossa planificação. Estou fazendo certo, então. Olha, eu treino ontem, fiz certo. Com certeza. Para gente que trabalha na base, professora que não treina todo dia, a gente também faz aqui, Léo, pelo menos 20 minutos de recepção de saque, né? Saque passe. E aí a gente faz um pouquinho individual, e aí a gente faz em dupla para setorizar o saque, porque aí tem que treinar a direção do saque, né? E aí, em 3, vai lá na hora do coletivo. E aí, dependendo da idade, né? Aí a gente faz recepção com 4, às vezes até com 5, né? O Sim, central tem que passar o saque curto. Então, professora, a gente precisa saber o tamanho da quadra muda dependendo da idade dos atletas, da experiência, né? Tamanho relativo. E é muito legal ouvir que a gente está aqui em consonância. E aí eu vou aproveitar o gancho da pergunta do Feijão e perguntar para você sobre pedir para você dar um pouquinho mais de detalhes sobre como que você enxerga essa relação saque, bloqueio, defesa. E a gente pensar que o que muda no bloqueio de acordo com o saque. Eu imagino que seja alguma coisa no sentido da posição inicial do bloqueio, dependendo da qualidade do passe, que pode mudar um pouquinho aqui e ali. Conta um pouquinho mais para a gente como que você treina essa relação saque, bloqueio e defesa. Depende muito do nível, né? Que a gente eu tô falando nesse caso ali de adulto, então, poxa, a gente vai jogar contra um time onde a gente estudou ele detalhadamente, a gente tem todas as informações, a gente sabe as características do time adversário. Então, a partir desse momento, a gente sabe ali no side-out da rotação um do outro lado o que provavelmente vai acontecer. E a gente traça as nossas prioridades, porque em caso de recepção perfeita, é muito difícil a Central fazer tudo. Ela esperar e reagir é muito difícil ela chegar, porque o jogo está cada vez mais rápido, né? Então a gente sabe, por exemplo, a gente jogou um ano, não esse ano agora, né? O outro, a gente jogou uma semifinal contra um time e a gente sabia que, por coincidência na rotação 1, quando a gente sacava na zona 1 da rotação 1 adversária, a probabilidade dela era jogar a bola para a ponta. E a gente, aliás, o último ponto que a gente vence esse time e se classifica para a final é de um bloqueio, né, da nossa central, da Bruna, na posição 4 adversária, justamente que a gente sabia que ali era a probabilidade que ela jogaria aquela bola. E aí, a partir disso, dessa relação, a gente sabe aonde vai o saque, aonde a probabilidade que a levantadora vá jogar, a gente posiciona o nosso bloqueio e defesa para isso. Eu, particularmente, gosto de começar com o bloqueio fechado, né? Raramente a gente fica aberto, a não ser que seja uma situação específica contra uma jogadora específica, porque para mim a base, né, os pins, a base, enfim, elas têm que ajudar. Então, se a menina vem no chute meio, a nossa posição 2 tem que ajudar. Se ela vem num tempo costa, a nossa posição 4 tem que ajudar. Enfim, eu particularmente gosto de começar fechado e aí sair para as bolas que são mais abertas, digamos. Olha só que legal, a gente vendo que dentro do jogo, no mesmo, né, num nível alto, olha só
quantidade de possibilidades que você diz aí pra gente, sempre baseado em muito estudo, e como isso ali também muda quando a gente fala de diferentes níveis, diferentes idades e tal. Então, a gente sempre faz esse disclaimer aqui, nem esqueci até como é que fala em português, mas que a gente precisa estudar a realidade que a gente está. Então, às vezes, um professor ou uma professora vê um técnico de alto nível, como o Léo falando, e aí pensa, lá no meu sub-13, no meu projeto da prefeitura, eu vou fazer a mesma coisa. Não faz muito sentido, né? A menos que jogue exatamente no mesmo nível que o Léo joga, que as atletas têm a mesma experiência, que dificilmente vai acontecer. Então, a gente precisa entender a maneira de raciocinar com os nossos convidados aqui e estudar a nossa realidade, né? Então, se o passe na mão joga com bola alta, o passe quebrado joga com bola alta, se eu tô falando lá na minha categoria de base, como é que eu vou colocar o meu bloqueio lá para, né, para se preparar? E de outro modo ainda, né? Pô, o meu bloqueio consegue ser efetivo? Uhum. Às vezes eu treino todas essas situações, mas aí o meu bloqueio passa 2 centímetros da rede, porque as crianças ainda são Exato. pequenas. E aí como é que eu vou colocar a minha defesa lá atrás? Talvez eu precise considerar o bloqueio, não considero o bloqueio, existe um monte de fatores que a gente precisa considerar. Mas é muito interessante ver que, independente disso, a gente tem uma certa continuidade do trabalho da base até chegar no adulto profissional. Isso é muito legal. Agora, eu queria te perguntar. Deixa eu só te falar, fazer só um comentário aí. Uma vez eu Manda. estava conversando com uma técnica amiga minha, e ela me falou, poxa, eu perdi. Era um jogo, era sub-17 a categoria. E ela falou, poxa, eu estudei o time adversário, eu sabia tudo que eles iam fazer, e a gente perdeu 3-0. Aí eu, né, fiz a seguinte pergunta para ela, mas vem cá, e o seu time, ele é capaz de executar o que você está falando? Será que não é o momento de você se concentrar mais no seu time e não tanto no adversário? Porque enquanto o seu time não fizer o básico bem feito, e aí isso ela, né, na hora ela ficou meio assim, tá, mas depois de um tempo ela veio e me falou, Léo, você tinha razão. Eu estava querendo fazer algo que elas ainda não tinham a capacidade de fazer. Então, faz parte, eu acho que é importante a gente dar informação para as atletas na base, mas antes disso, você tem que olhar para o seu time e saber o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. Né? Acho que isso vai ajudar muito aí na formação das atletas. Cara, se você tá vendo a gente no YouTube agora, você tá vendo aqui que eu tô sorrindo, porque eu conheço uma pessoa que fala o seguinte sempre: não faça taticamente aquilo que a sua equipe não consegue fazer. O quê, Feijão? Tecnicamente. Não faça taticamente aquilo que a sua equipe não consegue fazer tecnicamente. Antes da gente Perfeito. saber Eu tudo do adversário, abri meu a gente, microfone e falar exatamente a mesma coisa. a gente precisa saber o que a nossa equipe consegue fazer. Cara, que espetáculo. Muito bom, Léo. Que gancho espetacular. Mas a gente sabe, e o Feijão sempre, e eu sempre falo isso, que eu falo do Feijão sempre, porque toda vez que ele fala sobre liderança, eu passo o zíper aqui na boca e só escuto. Tudo isso que a gente falou agora, e é um exemplo do seu trabalho, né, um pedacinho da tua realidade, não funciona, não pode funcionar se os aspectos sociais, vamos dizer assim, o relacionamento Uhum. entre as pessoas, não está em dia. E para Uhum. você, então, quais são esses pilares dos aspectos, vamos dizer, entre aspas, extra-quadra? Aquilo que sai um pouco do voleibol e entra no universo das pessoas. Como é que você trabalha essas questões? Para mim, eu acho que a confiança é a base de tudo. Né? Você conseguir fazer com que as atletas tenham confiança em você, no seu trabalho, no seu clube e confiança entre as atletas. E também vocês, para mim, o técnico ele tem que ser transparente, ele não pode inventar coisa. Eu conheço técnicos, por exemplo, que para fazer uma jogadora vir para o seu time, ele promete para ela, não, vem para cá, você vai jogar, você vai ser titular, e aí acabou o ano, a menina quase nem jogou. Então, acho que a gente tem que ser sempre transparente e honesto, e não prometer coisas que
a gente não possa cumprir, né? Vou estar sempre dando os exemplos, né? Porque é a minha realidade aqui, mas ano passado a gente teve uma temporada super difícil, com problemas financeiros, que foram descobertos no início da temporada, e a gente, no primeiro turno, a gente ganhou 2 jogos de 10. E o time, as atletas, era incrível, o ambiente de trabalho, o quanto todo mundo se doava para o time e acreditavam naquilo que a gente estava fazendo. E aí, no retorno, a gente ganhou 7 de 10 jogos. Então, a gente teve um início de temporada muito difícil, com muito problema, extra-quadra, que a gente tentava ali sempre blindar as atletas, tentando protegê-las de tudo isso, mas elas sabiam da realidade. E, graças a Deus, no final, o clube conseguiu, vamos dizer, salvar a temporada, o clube, enfim, e conseguiu arrumar o dinheiro para a gente poder terminar a temporada tranquilamente, mas a gente viu o quanto isso pode influenciar no rendimento de uma equipe. E a gente tem vários exemplos, né, infelizmente, no Brasil e no mundo. Eu estou falando para vocês da Suíça, que é um dos países mais ricos do mundo, que também tem problema de dinheiro aí no esporte, né? Então a gente sabe o quanto isso pode influenciar o rendimento de uma equipe dentro de quadro. Eu tenho certeza que o César tem algo a dizer sobre isso que você falou agora. Manda ver, Feijão. Não, na verdade, eu estou só escutando e aprendendo aqui. Eu acho que nessa circunstância que o Léo falou de dificuldade financeira, eu acho que a liderança se torna ainda mais importante. Porque para você manter o time motivado, manter o time coeso e performando com dificuldades externas que fogem do controle do técnico e das próprias atletas, demanda muita liderança. Então, você tem que construir um ambiente, inspirar e fazer com que as pessoas performem numa situação adversa, entendeu? E isso tem que ser através de um grande poder de liderança, e isso aí o Léo, a gente já sabe que tem, entendeu? Então... Eu tento. Tenta nada, você consegue. Não, acho Entendeu? Então, que essa última temporada foi um bom exemplo, mas eu não gosto de falar que de mim, eu fiz, não. Acho que é a equipe. A equipe como um todo soube encontrar a solução para esse grande problema aí que a gente estava tendo. não, sem dúvida. E assim, eu acho que tudo começa tudo se constrói e se destrói a partir da liderança. Né? Everything rises and falls on leadership. E a gente, para você conseguir construir um ambiente que as pessoas, que todo mundo se torne responsável e protagonista do processo, começa pela liderança. A escadaria se lava de cima para baixo, entendeu? Então, por isso que a gente sempre fala desses conceitos de liderança, são importantíssimos, que às vezes parecem um detalhe, mas que no final do dia fazem total diferença no processo inteiro, entendeu? E ainda mais, e fica mais latente ainda, quando você tem uma situação adversa, como um problema financeiro, por exemplo. Você acabou de citar. E no Brasil a gente tem inúmeros exemplos disso. Sim. A gente tem milhões de projetos que nasceram e morreram, ou projetos que passam por dificuldades todos os anos, que as pessoas precisam se capacitar no âmbito, no universo da liderança, para poder ter um processo mais produtivo, vamos dizer. Tá certo? E o brasileiro geralmente não estuda liderança. São poucas pessoas que têm essa mentalidade. E a gente está aqui para advogar em prol dessa causa. Manda ver, Léo. Não, uma coisa só que eu ia falar é que o Feijão fala muito nisso, e eu tenho corrido atrás, visto, procurado muito sobre a liderança compartilhada, né? Da gente colocar as atletas dentro do processo e elas entenderem que a opinião delas é importante. Claro que, entre aspas, a última palavra é do head coach, mas eu gosto, por exemplo, de trabalhar, eu tenho um grupo de 3 capitãs na equipe, então qualquer problema, qualquer dúvida, eu chamo as 3, a gente conversa, eu escuto a opinião delas, vejo, seja
sei lá, um detalhezinho, ou então eu vejo que o time está cansado, então eu chamo elas e falo, ó, tô achando vocês cansadas, o que vocês fazem em tirar o treino da manhã de amanhã? Várias coisas que eu acho que no final ali vai ajudar na performance da equipe. E algumas atletas, no início, elas não entendiam isso muito assim, sabe? Elas falavam, pô, mas elas, na verdade, acho que elas não estavam habituadas, elas tinham técnicos anteriores que falavam, é isso e pronto. E eu acho que a atleta tem que entender o porquê das coisas, o porquê que a gente vai jogar assim, o porquê que a gente vai fazer assim, por que tem uma folga assim, por que não tem uma folga num determinado momento. Eu acho que elas têm que entender e participar do processo ali de definição e de decisão. Acho que isso é importante ali para a gente poder liderar a equipe. Eu quero saber mais sobre isso, se vocês me permitem. Você disse, Léo, agora que tem algumas atletas que tinham uma certa dificuldade de entender, né, desse teu se importar com a equipe e a opinião delas e fazê-las parte do processo. Como é que isso se deu ao longo do tempo, né? No começo da temporada ou quando você toma as rédeas da equipe e passa a implementar essa questão da liderança compartilhada, como é que isso evoluiu ao longo do tempo e como é que está a equipe hoje? Quais foram os benefícios dessa filosofia de trabalho, dessa liderança compartilhada e como que essa relação entre vocês se dá hoje? Cara, eu acho assim, até no início, eu não tenho problema nenhum em falar isso, algumas meninas deviam até pensar do tipo, pô, será que ele sabe o que ele está fazendo? Como se eu estivesse criando dúvidas, como se eu não soubesse, por exemplo. E aí, aos poucos, elas foram entendendo que não, que realmente, para mim, o que elas. Porque no final, são elas que jogam. Né? A gente pode falar para elas assim: olha, vai na paralela agora. Né? Peça um tempo, ó, a menina tá deixando a paralela aberta para você. Só que aí, cara, chega na hora ali, não sei por que a menina resolveu fechar a paralela. Quem é que tem que ver isso? É atleta. Não sou eu começar a gritar, diagonal, não tem sentido, né? Então, elas entenderam que era muito importante ouvi-las, né? Agora, claro, a gente tem que saber filtrar, porque de repente pode ter atletas que vão procurar sempre uma folguinha a mais, né? Isso a experiência traz para a gente. Mas eu lembro, até hoje, não esse ano, ano anterior, tinha uma folga ali entre Natal e Ano Novo, e a gente jogava, tipo, dia 4 de janeiro já. E aí eu conversando com as meninas, com as capitãs, eu falei, ó, a gente tem oportunidade de ter um dia a mais de folga. E aí ela falou, mas peraí, quando é que a gente joga? Joga dia 4. Não, então a gente não pode ter essa folga. E, cara, vocês sabem disso, os técnicos sabem. Isso vir de um atleta, essa consciência, é muito importante, muito raro, digamos, mas aqui, pelo menos, eu não tenho esse problema, as meninas, elas entendem, e hoje, e eu dou total liberdade para elas falarem o que elas quiserem, né? Se elas acharem alguma coisa, elas vêm, falam, mas isso, mais uma vez, não é todo mundo que é assim, e tem muita gente que resolve, ponto final, mas eu não acredito, eu acredito que essa não seja hoje a melhor solução, ainda mais no mundo atual que a gente está vivendo, né? Eu acredito, Léo, acredito que, e eu vejo que vocês também acreditamos que essa forma é a forma mais correta hoje de fazer. Eu arriscaria dizer, Léo, que isso é menos de 10% dos técnicos que trabalham nesse formato. Isso em geral, né? Um número bem, um chute aí. Uhum. É muito comum ver atletas que vêm de outros clubes, de outras universidades, no meu caso, de outros clubes, no caso do Peter, que chegam no seu programa e veem esse tipo de conduta vindo do líder e fala estranho no começo, porque elas estão acostumadas com gente dando ordem para elas ou para eles. Isso é completamente normal. Só que é uma mudança de paradigma que a gente tem que ter, principalmente com as gerações mais novas, que a gente tem que quebrar esse paradigma na nossa própria cabeça primeiro,
para depois mudar esse paradigma na cabeça delas ou deles. Porque é importante, entendeu? Como você falou, são elas e eles que estão dentro da quadra. Não somos nós, técnicos. Eles estão tomando a decisão. E quanto mais autonomia você der para a atleta fora da quadra, mais autonomia ela vai criar dentro da quadra. Isso é um processo, um processo biológico, fisiológico na cabeça do atleta, que vai ligar algumas conexões lá dentro que vão fazer diferença dentro da quadra. Acredite nisso, professor que você está assistindo aí. Porque a gente tem um senso natural de querer controlar as coisas. Faz parte da nossa natureza como professor, como técnico e como ser humano também. Entendeu? Mas principalmente na nossa profissão, a gente tem esse senso natural de querer controlar as coisas. Mas o bom líder ganha poder distribuindo o poder. Mas é claro que tem uma maneira certa de fazer isso, e você citou aí o seu grupo de liderança, que é uma maneira muito legal de fazer, e eu adoro fazer isso também. Palmas para você. Que legal. Existe uma, talvez para nós que fomos formados no Brasil, uma questão histórica e de experiência que nós temos de, não só, não falando do esporte não, essas experiências que vêm de fora do esporte, de que quem está no comando é quem dá ordem. E aí a gente aprende por experiência, né? Sim. E aí é muito importante que nós, professores e professoras, a gente entenda que se a gente se dispõe a trabalhar com essa liderança compartilhada, como o Léo falou, e o atleta enxerga isso como uma possível fraqueza ou falta de conhecimento, e aí cabe a nós, os adultos da situação, os experientes da situação, a gente, sabe, elas têm razão, eu estou realmente distribuindo esse poder, como você falou, Feijão, porque eu não sei o que fazer, ou porque eu tenho um plano por trás disso. E aí a gente precisa se preparar, né, para esse cenário, essa filosofia de trabalho. Muito legal. Léo, agora, já que a gente está falando sobre esse assunto, eu quero resgatar quero que você resgate, gostaria que você resgatasse na sua história como professor, lá no começo da tua carreira, tenta lembrar lá em Santos, na tua carreira como professor, quais foram conceitos, crenças e até métodos de trabalho que você utilizava lá no começo e que mudaram ao longo do tempo? Conta pra gente um pouquinho. Tudo. É até difícil falar, cara, porque tudo mudou. Não dá, é incomparável, né? A forma como a gente fazia há 20 anos atrás e hoje, cara, tudo mudou. Mas para as pessoas leigas, né? Pô, mas não é o mesmo esporte, você faz 3 toques, a bola não tem que cair no chão. Mas, cara, tudo evoluiu de uma forma e de uma velocidade também, cara, que é incrível, é incrível. Então eu acho que tudo que eu aprendi lá atrás, claro, da base para hoje, claro, se eu falar para você que eu não uso nenhum exercício que eu fazia 20 anos atrás, é mentira, mas sempre exercícios que foram adaptando ao longo do tempo e foram adaptando à nova realidade do jogo, né? Então, é até difícil eu falar para você, ó, isso. Vou dar um exemplo, que eu não lembro agora quem falou com vocês aqui. Acho que foi o Nicola mesmo. Eu aprendi no Brasil que a gente tinha que fazer a recepção com o corpo atrás da bola. E com o tempo, com a velocidade, com a evolução do jogo, a gente foi vendo que não, cara. Melhor você estar ali com os braços laterais, né, abrindo do seu corpo, que para você ter mais controle da bola. Mas é errado passar com o corpo atrás da bola? Não, não é errado. Mas hoje em dia eu trabalho muito com a manchete lateral, com o corpo fora da bola, justamente pela velocidade que o jogo mudou, né? Talvez a única coisa que continue a mesma são os 3 toques. Que mudou tudo, né? Mudou a geração, as gerações mudaram, a velocidade, tamanho do corpo das pessoas, então a quadra tá ficando cada vez menor, relativamente falando, né? As prioridades, a potência do jogo, as regras que mudam quase todo ano, muda alguma coisa na regra, né? Os métodos de treinamento, a gente fala bastante aqui sobre
essa mudança dos métodos de treinamento, cara, muito legal. E para lidar com essa mudança que sempre acontece, nosso esporte, eu acho isso muito legal, que o nosso esporte está em constante evolução. Eu falo do nosso esporte porque eu não estudo com profundidade outros esportes, mas uma coisa que é muito legal do voleibol é essa mudança constante. Às vezes você vê num ciclo olímpico coisas que começam a mudar, uma equipe que tem sucesso faz essa pequena mudança na maneira de jogar, numa certa estratégia, numa questão técnica, e aí, cara, acabou a Olimpíada, no ciclo seguinte você já vê mais equipes fazendo, né? Esse acesso à informação é uma coisa muito legal que a gente vê acontecendo no nosso esporte. E se a gente não estudar, a gente vai ficar parado no tempo. E aí eu queria saber de você quais são os meios que você utiliza para estudar, qual é a sua rotina de estudos, conta um pouquinho para a gente sobre o Léo estudante do esporte. Cara, eu gosto muito, assisto muito, escuto muito podcast. Acho que hoje, né, essa ferramenta veio realmente para ajudar demais a gente. Assisto muito jogo, né? A gente tem o acesso ao Volleymetrics, que é para quem não conhece, é uma plataforma que é usada em vários países do mundo. E ali não são todos os países que usam, né? Mas tem muito país que usa, inclusive os Estados Unidos, né? Então a gente tem acesso a jogo de qualquer universidade, qualquer seleção do mundo coloca ali os jogos no Volleymetrics. E com essa ferramenta a gente consegue estudar muito, né? E assistir jogos de todos os níveis de qualquer lugar do mundo. Então acho que isso hoje é uma coisa que veio realmente para ajudar. E claro, é uma plataforma paga, né? Aqui na Suíça é obrigatório todos os clubes colocarem os jogos do campeonato ali. Então acho que é mais ou menos isso aí. Então você está dizendo para a gente que técnico de voleibol precisa assistir jogo de voleibol. Eu tô dizendo isso aqui, ó, porque tem muita gente que assiste jogo de voleibol quando passa na televisão só, né? Não E assiste pode. jogo de voleibol de outros níveis que não o seu próprio. E aí a gente pode cair na cilada de achar que o meu sub-15 precisa fazer igual a seleção da Sérvia tá fazendo, ou igual o time lá da Polônia tá fazendo, né? Ou então como, não é verdade? A gente precisa assistir os jogos da nossa realidade, precisa assistir também outras realidades, mas se eu trabalho com sub-13, eu preciso assistir jogo de sub-13, sub-14, sub-12, porque às vezes a minha equipe tá um pouquinho mais para trás, um pouquinho mais para frente, mas eu preciso assistir jogos E aí, professora, eu sei que quem trabalha com base tem dificuldade de encontrar jogos da base para assistir. É verdade. E aí, cara, esse negocinho aqui, ó, telefone, entra em ação, conversa com os técnicos, a gente precisa, né, solidificar essa relação que a gente tem, a nossa rede de contatos, principalmente se você tem dificuldade de acesso à informação. A gente só vai ajudar um ao outro crescer. E eu sei, professor e professora, que trabalha com categoria de base, a dificuldade de encontrar. Mas hoje em dia, qualquer celular vira uma câmera, né? Qualquer celular é uma câmera. Coloca o celular lá para gravar o jogo e assista aos jogos. Muito bom. Manda ver, Feijão. E técnico de feminino tem que assistir jogo de masculino e vice-versa. Dá para aprender muito um com o outro. Tem muita coisa aí do masculino vindo para o feminino também, né? Tal do toque-ataque, aí que tá todo mundo falando. O rejogar. Tem alguns times femininos hoje que, né, a levantadora defende, geralmente é a líbero que levanta, né? Mas tem times femininos já começando a fazer com que a ponteira da 6 faça como se fosse atacar a bola e faz a finta. Então, e tudo isso são coisas que vêm do masculino, né? Sim, o Posta sendo uma das atacantes de força em qualquer situação, né? As centrais jogando mais pelo meio da quadra, não pela China. E o masculino aprendendo algumas coisas com o feminino também, por exemplo, a distribuição dos papéis lá na hora do saque. Quem que vai vir com um saque mais pesado, um saque flutuante, mais colocado, né? Essa maior constância. Estou dizendo que
o jogo de voleibol no saque no masculino tá perdendo potência. Não é isso. Mas uma consciência. A gente passou por um tempo, né? Em que todo mundo descia marretada no saque, não importa o que tá o momento do jogo, não importa a sequência anterior de saque. E a gente começa a ver já um movimento, pelo menos na questão do saque, do masculino se aproximando um pouco mais do feminino. Alguns jogadores com um claro papel de continuidade lá na hora do saque, outros com um sinal verde para descer a marreta no saque. Isso vem um pouco, né, do feminino, essa constância do saque. Então, um aprender com o outro é uma questão bastante importante também, né? Muito bom. Isso aí. Estuda, menino, estuda, menina. Essa frase aí do célebre Peter Bristotti. Léo, agora falando de voleibol suíço. Então é um universo que não tem muita gente que está acostumado a assistir voleibol suíço. E você já está aí há muitos anos. Teve 2 passagens, né? Foi a primeira vez em 2006 a 2009. 2006 a 2009, e aí essa segunda passagem está desde quando? Desde 2014. Desde 2014. Então, como é que foi essa primeira passagem? Como é que está sendo essa segunda passagem? Eu acredito que você ficará aí por um bom tempo ainda, né? Por já estar estabelecido com a família, morando aí já há muitos anos. Como é que foram todos esses anos trabalhando no voleibol suíço? Cara, se a gente hoje comparar, né, o Campeonato Suíço Adulto com o brasileiro, não existe comparação, tá? O nível aqui é muito, obviamente, inferior e não é profissional ainda como o do Brasil. Mas é assim, cara, a Suíça ela é um país muito pequeno, onde, né, o esporte que manda no país é o hóquei no gelo, e os esportes de inverno, como o esqui, enfim, né, por ser um país gelado, digamos aí, né, que tem muita neve aqui. Mas o vôlei vem crescendo, e o campeonato hoje suíço ele é muito legal, cara. É muito bacana e vem crescendo aí a cada ano. A Federação Suíça vem fazendo um grande trabalho, melhorando, né, dando mais estrutura para a seleção da Suíça. Então, hoje, por exemplo, a seleção suíça está classificada para a final da Silver League, que é como se fosse a segunda divisão do campeonato europeu. E quando ela começou esse campeonato, ela estava no ranking da Federação Internacional na posição 42. E hoje, né, classificando para a final, hoje ela subiu para a posição de 31. Então, já ganhou aí algumas importantes. A gente sabe que esse ranking, né, uma derrota, uma vitória já pode mudar o ranking, mas, é claro, se você pegar o Brasil hoje, se eu não me engano, está em segundo no ranking, se eu não me engano, acho que a Itália é a primeira. Comparar com a Suíça, 31ª, porra, não tem, né, não dá para comparar. Mas é um campeonato interessante, com bastante jogadoras estrangeiras, e vem melhorando e vem evoluindo aí a cada ano. Para mim, eu vim para cá, né, de 2006 a 2009, foi muito bacana. E assim, isso serve aí para... Serve. Quem sou eu para falar serve, mas foi o que aconteceu comigo, com a minha experiência. Eu estava em Santos, né, e técnico lá do Inter, já trabalhando no adulto de Santos também, enfim. E eu era registrado, então meu emprego ele era registrado, era um emprego bacana e seguro. E aí pintou essa oportunidade de vir para a Suíça em 2006, cara. E eu vim para cá, não vou te falar, não posso falar quanto eu vim ganhando, mas foi muito pouco. Muito pouco. Mas eu pensei, eu vou largar um trabalho registrado, seguro, e vou arriscar. E na pior das hipóteses, né, que era um contrato de 1 ano só, se der errado, eu volto e pelo menos eu vou tentar nesse 1 ano aprender uma nova língua, né? Que no caso do time para onde eu fui falava a língua local era o francês. E aí, cara, deu certo, a gente renovou para o outro ano e eu acabei ficando 3 anos. E aí voltei para o Brasil em 2009 e essa época, pô, foi... A gente às vezes não sabe o porquê que as coisas acontecem, né? Enfim, voltei para o Brasil financeiramente, óbvio, não foi bom, mas esse tempo em Santos ali, esses 5 anos foi fantástico, foi incrível.
A gente conseguiu reerguer ali o voleibol de Santos na época que estava, o feminino nem tinha time mais, e a gente conseguiu, poxa, fez um belíssimo trabalho ali durante esses 5 anos, e aí em 2014 o mesmo clube me convidou para voltar, para trabalhar com a base. E aí foi uma opção de vida mesmo ali, eu com a minha esposa, né, com a Fernanda, a gente resolveu que queria voltar mas de vez, para ficar aqui e não voltar mais para o Brasil. E aí, 2014 até hoje, estamos aí, né? Estamos aí, e como você disse, não é um objetivo para a gente hoje se mudar da Suíça, seja para um outro país aqui na Europa ou voltar para o Brasil. Claro que na nossa carreira de treinador, muita coisa pode acontecer, mas para mim, pessoalmente, eu adoro esse país, ele é incrível, e eu não vejo... eu tenho 2 filhos, então eles têm a oportunidade de estar estudando aqui, e isso conta muito ali na hora de tomar uma decisão de repente, mudar para outro país. Sem dúvida, eu compartilho muito dessa opinião, né? Levando em consideração a carreira profissional e a vida pessoal. Eu também fiz essa escolha, e agora fiz uma outra mudança aqui dentro dos Estados Unidos, uma mudança bem grande, mudei totalmente de uma posse para outra, que demanda uma grande adaptação, mas tudo isso levando em conta as duas coisas, a vida profissional e a vida pessoal. E isso, Exato. cara, para a gente que sabe como o Brasil funciona em questão de segurança pública, em questão de qualidade de vida, custos, realmente, se você puder combinar essas duas coisas, infelizmente, né? Felizmente e infelizmente, a vida fora do Brasil acaba sendo melhor em relação a esses pontos. Mas são escolhas pessoais e cada um tem a sua perspectiva. Peter Bristotti, poderíamos ficar mais quantas horas aqui conversando com o Léo Portalioni? 8.412 horas. Ô, louco, 8.412 horas. Mas a gente tem que seguir aqui, Léo, né, nosso roteiro. E agora é a hora daquelas 11 tradicionais perguntas que a gente faz para todos os nossos convidados, que é o nosso quadro Ataque e Defesa, dentro do canal Ataque e Defesa. Olha que legal. Então vamos lá. A gente vai... acho que você, como um telespectador assíduo do nosso programa, vai já estar mais ou menos familiarizado com as perguntas, né? Logo a gente vai ter que mudar as perguntas, porque os convidados já sabem tudo que a gente vai perguntar, então não tem surpresa nenhuma mais. Isso é um bom sinal, hein, Peter? Bom sinal, porque a galera tá assistindo, graças a Deus. Léo, conta aí, a primeira pergunta é a seguinte, nos conte um momento importante ou marcante da sua vida que influenciou quem você é hoje. Cara, eu acho que é o nascimento da Lara, né, da minha primeira filha, em 2016. E, porra, a partir dali tudo mudou. A vida, o mundo, tudo mudou. É incrível, é incrível. E aí o Matheus chegou em 2020, né? Mas ali em 2016, cara, quando você tem a sua primeira filha, mudou. A visão para o mundo mudou completamente. Maravilhoso, muito bom. Cara, simples e poderoso, hein? Nossa, muito legal. Mas é verdade, cara. Léo, próxima pergunta é aqui, ó. Eita, fiquei com o momento nerdola hoje. Ei, que beleza. Eita, porra. Vamos falar sobre leitura. Quais são seus livros preferidos, de cabeceira? O que você tá lendo agora? Conta pra gente aí. Cara, eu gosto muito de ler livros de biografia, né, dos atletas, que conta a vida deles, atletas e técnicos, óbvio, né? Então, sempre gostei muito disso. Hoje eu estou lendo 2 livros, e vou mostrar para vocês aqui, já deixei aqui preparado. Esse aqui é o Joel J., que, né, acho que vocês conhecem, ele levou esse livro para o Brasil. E ele conseguiu levar para traduzir para o português, né? Que o livro chama Cabeça de Campeão, e eu comprei ele aqui, que esse livro o autor ele é francês, e aqui, né, chama Champion dans la tête, mas que no Brasil chama Cabeça de Campeão, e é um livro muito bacana,
e muito... Não sei se eu falar a palavra encantador, mas você começa a ler e você começa a entender muita, muita, muita coisa. E o segundo livro, cara, eu ganhei da minha cunhada agora. E aí vocês podem me chamar de nerd ou não, mas é o livro do Senhor dos Anéis, que é um filme que eu adoro, que eu sou apaixonado, maluco, meus filhos também. E eu nunca tinha lido os livros, né? E ela me trouxe agora o primeiro e, cara, é incrível. E para mim hoje é a minha terapia, sabe? Que eu começo a ler, cara, e a cabeça ela desliga de tudo. Então, tudo que a gente fica pensando o dia inteiro pro trabalho, pro time, como melhorar isso, como melhorar aquilo, na hora que eu começo a ler esse livro do Senhor dos Anéis, é incrível como a cabeça desliga e eu entro nesse mundo aqui dos hobbits, que é algo que me fascina muito. Muito legal. Cara, que bacana. Eu sempre leio pelo menos dois livros ao mesmo tempo, né? O livro que eu, na cama, na hora de dormir, é nesse estilo, para desligar e conseguir acalmar um pouco. E aí os livros durante o dia são os livros mais aplicados a trabalho, essas coisas mais simples. Mas, ó, livro literalmente de peso esse segundo, hein? Pô, esse é incrível. Eu ainda não estou nesse nível de conseguir ler 2 livros ao mesmo tempo. Tá, mas você lê Mas muito vai mais livros chegar do lá. que eu e o Peter junto, então não vem não. Não, acho que não, acho que não. Acho que não. Eu leio bastante, mas acho que não leio mais que vocês, não, mas tudo bem. Léo, a terceira pergunta é sobre mentores. Você tem mentores? Se sim, quem são esses mentores? Cara, eu costumo dizer que todo mundo que passa na nossa vida, todo mundo te ensina algo. Seja bom ou seja ruim, né? Então, pô, eu tive muita gente que me ajudou na minha vida e que ainda ajuda e que eu vou conhecendo e que vai me mostrando coisas diferentes e tal. Se eu tiver que escolher, cara, vai ser o que eu já te falei lá atrás, que é o Negrelli, que, pô, foi um grande professor para mim. Quando ele faleceu, cara, a TV Tribuna, né, que é da Globo, lá de Santos, pediu para eu gravar um vídeo falando dele, e, cara, na hora que eles editaram e botaram no ar, simplesmente eu falava depois do José Roberto Guimarães. Então, vocês imaginem o baque que eu tomei, cara. Eu falei, meu Deus, olha isso, velho. E o Negrelli pro Zé também foi alguém muito, muito especial. E o outro é o Romeu, né, cara? Eu trabalhei muito com ele, aprendi muito com Romeu, ele. né? A gente mora ali em cidade vizinha, a gente está a 5 minutos um do outro. E também ele tem uma belíssima carreira e é isso. Mas todos, cara, que eu trabalhei aqui na Suíça mesmo, tem muita gente que eu converso muito, que eu falo muito e que estão sempre ali ajudando. E a gente tem que, mais uma vez, estar aberto a ouvir. A gente tem que ser um bom ouvinte. Me fugiu a palavra. Um bom ouvinte, cara, porque tem muita gente que é um péssimo ouvinte, que só quer falar. E eu acho que para a gente poder aprender é o contrário. Você ouvir muito e aprender e absorver o que for de melhor das pessoas, né? Ouvir é uma das características mais importantes de um líder. Você ouviu o Bernardinho, o Vabo e o Baza falando? O Vabo sempre fala da escutatória, né, que é o primeiro pilar da teoria dele, que ele fala de liderança. Esse ponto é super importante. A nossa tendência é que a gente fale muito mais do que a gente escute. Uma baita lição, hein, professora? Eu vou aproveitar então e dar uma outra. O Negrelli me ensinou. A gente estava conversando uma vez, eu falei uma situação e ele falou: não, mas espera aí, essa pessoa perguntou a sua opinião? Eu falei: não. Então por que você deu? Aí eu fiquei com aquela cara de concha, né? Falei: porra, como assim? Cara, você pode falar o que você acha, não é problema. Mas a partir do momento que a pessoa te pergunta, aí ela está disposta a ouvir o que você tem para dizer, seja se ela vai gostar ou não, é problema dela. Então, a partir desse dia, cara, eu sou muito assim, se você perguntar a opinião, eu vou te falar. Se você não perguntar, beleza, tá tudo certo e segue a vida.
Olha só, hein? Esse é um insight daqueles para a gente pausar por um segundo para poder degustar. Aliás, vou É, aproveitar aqui, grande professor Romeu, abração. Grande, grande professor. Muito, Temos que trazer o muito Romeu aqui. competente. Já conversei com ele e a gente vai. Em breve Em teremos o breve, em professor breve, Romeu em aqui na breve. Tem conversa. que, tem que boa. desenferrujar o francês para falar com o Romeu, hein? É verdade. Vamos lá, próxima pergunta, Léo. São duas em uma. Primeira é, acho que vou fazer ao contrário hoje. O que é esporte para você? E se você pudesse mudar alguma coisa no mundo do esporte, o que seria? Cara, é difícil falar. A resposta pode ser até clichê: esporte é tudo, né? Mas a verdade é essa, porque todo mundo, independente se você trabalha com esporte ou não, todo mundo, ou a maioria das pessoas lá atrás, tentaram fazer algum esporte, né? Tentaram praticar algo. A gente sempre fala dos valores que o esporte ensina para a gente e que você vai usar no seu futuro, seja se você for um dono de uma empresa ou um vendedor, enfim, não interessa. Então, eu acho que, para mim, o esporte é a base ali de tudo que você vai aprender. E, no meu caso, foi o que eu escolhi para minha vida para eu desenvolver e viver disso, né? E poder viver disso, eu acho que eu sou um. Eu e quem trabalha com esporte é um privilegiado. A gente sabe que o salário muitas vezes não é alto, não é aquilo que a gente fala, pô, né, vou ficar rico, mas a gente vive da nossa paixão. E eu acho que isso, para mim, eu vejo como um grande privilégio, né? E, cara, se eu pudesse mudar algo, acho que vou falar do Brasil, né, cara? Que era mudar esse esporte escolar, né? Tentar fazer algo diferente. Eu lembro, eu dei aula em escola no Brasil, né? E eu lembro, pô, 40 crianças numa quadra. É algo assim para um professor, para, sei lá, 6 bolas. Como é que a gente vai fazer uma aula de qualidade se você não tem o mínimo de uma estrutura para poder desenvolver e fazer com que a criança tome o gosto ali pelo esporte, né? Então, acho que esse sistema, mas de repente a gente vai chovendo molhado sempre no Brasil, que a gente sempre fala a mesma coisa e, infelizmente, a gente não vê uma grande mudança, né? Você sabe que, vou falar um número arbitrário aqui. Nós já tivemos uns 53 convidados. Desses 53, 89 falam sobre esporte escola, Pois né? Da é. importância do esporte escola. Cara, tem alguma coisa aí, né? Pô, Tem alguma coisa aí. Se a cada todo mundo fala. 53, 89 falam sobre esporte na escola, é porque tem alguma coisa importante aí. Muito bom, né? É isso aí. Léo, agora indo para uma parte um pouquinho mais pessoal. Você tem algum arrependimento? Se você tiver, qual é o maior? Não, cara, não. Seria muito fácil eu falar que eu me arrependi de voltar para o Brasil em 2009, que eu não tentei continuar na Suíça. Mas não, eu acho que tudo faz parte do processo e do processo de evolução, de aprendizado. E, cara, não posso. Eu acho que a gente erra na vida, a gente erra, aprende, todo mundo erra, ninguém é perfeito. E não, não tenho nada, não, assim. Então vamos virar a moeda agora. Vamos falar sobre orgulho. Qual é o seu maior orgulho? Do que você mais se orgulha? Eu acho que no profissional, no lado profissional é o poder viver da minha paixão, né? Que é o vôlei, que graças ao vôlei eu conheço o mundo. E antes de conhecer o mundo, eu conheci o Brasil, porque, cara, antes do vôlei eu conhecia Santos e Campo Grande, no Mato Grosso, que a minha tia morava lá. E graças ao vôlei eu descobri o estado de São Paulo inteiro, por exemplo. E é grande, né? É grande pra caramba. E aí, depois disso, você acaba indo, né? Eu fiz 2 seleções paulistas com as 2 seleções de São Paulo, né? Campeonato Brasileiro. E, poxa, eu tive a oportunidade de conhecer o Nordeste, coisa que eu também não tinha nunca conhecido. Então, graças ao vôlei, a gente conhece o mundo e aprende as culturas e o modo de viver, assim, porra. E aí aqui a gente participou de muito campeonato europeu, então já viajei muito aqui pela Europa e conheci vários países, né? E era a outra pergunta?
Seu maior orgulho? Você Ah, disse, sim. E profissionalmente foi aí isso? Isso. E aí no lado pessoal, cara, eu acho que é a família, né, que eu consegui constituir, né? A Fernanda, minha esposa, ela é incrível, ela é uma mulher fantástica que está sempre, né, uma mulher e mãe fantástica, porque ela que segura muito a onda ali em casa, né? Porque agora eu estou num clube que não é aonde a gente mora, então a gente fica um pouco separado durante a semana, a gente se junta no fim de semana. E ela é uma mulher fantástica, incrível. E os dois filhos, né, cara? Aí é golpe baixo, né? Falar da Lara e do Matheus, aí é golpe baixo, é foda. É isso aí, boa. Léo, então vamos quebrar esse momento emoção aqui, que daqui a pouco talvez volte, mas dá É. alguma coisa que ninguém saiba. Ninguém sabe que o Léo Poxa, não sei lá. é São Paulino. Tô brincando. Calma, Léo. Calma, calma. Não, cara, isso aí o Santos não tem como. Cara, eu acho que, sei lá, eu tenho medo de montanha-russa, tenho medo de Ah, altura. não pode vir Porra, para os Estados Unidos. Quer dizer, não pode vir para os parques dos Estados Unidos, senão você tá louco. não, cara, Só mandar um Draminzinho que aí vai, cara. cara, é ridículo, entre aspas, que a gente vai no parque com as crianças e eu fico sentado e a Fernanda vai com as crianças em tudo, cara. Eu fico ali só olhando, sabe? Foda. Mas tá bom, fazer o É, quê? Não gosta, não faz gosta. parte, faz parte, faz parte. É, Então, ó, a gente, ó, o Feijão foi um cara que agora ele te enganou, porque agora é eu que vou dar o golpe baixo. Então, é, já pedindo desculpa por antecedência, fala pra gente, foda. família é? De novo, tudo, né, cara? É a razão de tudo e eu vejo muita gente falando, ah, não, você não tem que viver para os seus filhos. Cara, é muito, sei lá, eu tenho muita dificuldade com isso, porque se hoje, por exemplo, se eu mudei de clube e não estou hoje 100% ali em casa todos os dias, justamente por conta do trabalho, mas é pensando também no melhor para eles, né? Então, no final, a gente sempre vai estar pensando nos filhos. Então, cara, para mim são os dois a coisa que mais importa na vida. E se amanhã, sei lá, eu tiver que mudar de profissão por conta dos dois, não vai acontecer, óbvio, mas não hesitaria em momento algum, porque a família é a base de tudo e eu acho que a gente tem que ter o porquê fazer as coisas, né? E se algum técnico não tem filhos, por exemplo, ele vai arrumar uma outra motivação, seja a mãe, seja, sei lá, o cachorro, não sei. Vai ter sempre alguém por quem você faz as coisas que você faz, né? Exatamente. Sempre tem um porquê. Léo, você gostaria de nos fazer alguma pergunta? Cara, assim, né, o Peter, né, a gente se conheceu aí há pouco tempo, né, já que você entrou no nosso boteco aí, nosso boteco do vôlei, que é um grupo que foi criado durante a pandemia, Eu falei pra e, minha mãe que eu fui promovido. Agora eu sou membro do Boteco. né, cara, aquele grupo é muito, muito bacana mesmo. Boteco, E, boteco é para poucos, hein? E ali tem vôlei bom, hein? Por isso que eu disse, eu liguei pra minha mãe pra falar que eu fui promovido. e aí, e o Feijão eu conheço já há muito tempo, né, cara? Então, quando eu vi aí que vocês estavam no canal agora, né, do Ataque e Defesa, quando eu vi que o Feijão mudou de clube aí, de universidade, fiz questão de mandar mensagem para ele e falar, porra, cara, eu fico muito orgulhoso de ver o crescimento, né, das pessoas que a gente foi crescendo e acompanhando junto, jogamos contra. Por isso que eu falo, esses 5 anos que eu tive no Brasil, aí nesse período entre a Suíça, foi muito importante, que eu conheci muita gente boa, muita gente foda, e eu vi o Feijão crescendo e, porra, aí subindo, e agora tá nesse canal, e eu vejo que não vai parar por aí, eu tenho certeza que vocês vão crescer ainda mais. Então, a minha pergunta, eu não sei nem se algum convidado já fez, mas provavelmente, mas qual é a motivação maior para vocês de estar fazendo esse programa de vocês, que é algo que a gente sabe que no vôlei, né, não tinha, né? Era algo bem, bem carente. Bom, a primeira e
A primeira é um motivo egoísta. A gente quer aprender. A gente é nosso valor de vida mais importante, mais forte, eu acho, é o valor da aprendizagem. A gente gosta de aprender. E a gente gosta muito, tanto quanto aprender, de compartilhar conhecimento. Então, foi algo que a gente desenvolveu nesses últimos anos através de cursos, através de lives, através de mentorias, tudo que a gente faz em relação à educação para técnicos de voleibol, a gente gosta de compartilhar conhecimento. Então, esse é o nosso drive mais forte, eu acho. Uhum. E claro que aí, junto com isso, vem outras coisas, como aumentar a oportunidade para técnicos de voleibol e pessoas da educação física de viverem dessa profissão e compartilhar coisas modernas, coisas baseadas em ciência, coisas baseadas em experiências que a gente mesmo aplica. Então, todos esses pequenos fatores nos motivam a continuar fazendo isso com cada vez mais paixão e cada vez mais responsabilidade. Quando a gente começou a fazer tudo isso que o Feijão falou, eu assino quantas vezes for preciso embaixo. No meu caso, tem um temperinho a mais, que é, eu estudei em universidade pública e não vou dizer desde o começo, porque quando a gente entra na universidade, a gente é meio, perdão da palavra, meio cabaço, né? Muito jovem. Mas conforme você vai chegando ao final da universidade, né, do curso, e aí faz a pós-graduação, e aí você vê que num país como o Brasil, tanta gente que pagou para você estar lá, começa a surgir dentro do coração o desejo de retornar para a sociedade aquilo que a sociedade investiu na minha formação. Uhum. E junte-se a isso, a oportunidade que a gente teve de aprender e compartilhar esse conhecimento, igual o Feijão falou, para a comunidade brasileira, porque na minha cabeça, cara, a gente tem um potencial tão grande no Brasil. A gente tem gente, os nossos profissionais estudaram, foram para o banco da escola para estudar, e a gente ainda, no voleibol especialmente, a gente vive um país que, pelo potencial que tem, muito pouca gente joga voleibol. Uhum. E os professores ainda têm pouco acesso à atualização, a conhecimentos mais modernos, aquilo que a ciência traz. Então, juntou-se tudo isso ao que o Feijão falou, a nossa vontade de aprender, acho que nossa característica mais natural de querer compartilhar o conhecimento, de não querer só para a gente. Então, a gente começou esse trabalho nesse sentido de aprender, de compartilhar conhecimento, e no meu caso também uma maneira de devolver para a sociedade, e no caso os colegas profissionais, aquilo que a sociedade investiu na minha formação enquanto aluno de graduação e pós-graduação. Acho que é um pouco isso daí, né, Feijão? Exatamente, muito bom. Tudo isso Então aí, vamos, Léo, seguinte, então, a gente tá nesse projeto já há algum tempo, agora nesse canal maravilhoso, que tem uma abrangência muito maior, e a gente conta com a ajuda dos nossos convidados para a gente continuar esse trabalho, para a gente continuar aprendendo, né, e compartilhando conhecimento. Então, indica para a gente 2 pessoas para vir bater um papo aqui com a gente, como esse que a gente teve hoje. Acho que a primeira a gente já falou, né? Que é o Romeu. Acho que seria bacana, né? E o Romeu é muito resenha, gosta de falar. Então, com certeza, vocês vão ter bastante conteúdo. E, cara, a segunda, eu vou ser meio barrista, digamos aqui, da Suíça, tá? Eu vou falar para você chamaria o Denis Milanês. Denis, espetacular, muito bom. Grande Denis. O Denis, ele tá aqui já também há um tempão. E hoje ele trabalha hoje, né? Mas já faz um tempo ele trabalha na Federação Suíça com vôlei de praia. Pô, e hoje ele é o técnico das irmãs Depré, né? A Nuke e a Acabaram Zoe. de ganhar o Challenger lá na Turquia, inclusive. Exatamente isso.
Então, sabe, ele começou ali na base da seleção de praia, né? Foi subindo, subindo, e infelizmente, né, ele não conseguiu ir para Paris ano passado? Ano passado, né, nos Jogos Olímpicos, mas agora ele conseguiu subir para o adulto, e, cara, eu acho que assim, né, meu, um brasileiro que está aqui trabalhando com a seleção suíça, acho que ele podia, com certeza ele tem muita coisa para compartilhar aí com a gente. Porra, o Denis é Muito bom, hein? espetacular, cara. Ele faz um trabalho muito Muito legal lá. bom. Eu que trabalhei com vôlei de praia nos últimos anos, eu conheci o Denis no Campeonato Europeu Sub-20, talvez, o ano passado lá na Polônia. E, porra, cara que tá fazendo um trabalho espetacular. Aliás, tem muito brasileiro bom trabalhando com vôlei de praia aí, hein? Pelo mundo afora. Muita gente boa. Vôlei de praia também é um esporte maravilhoso que tem muito brasileiro fazendo a diferença pelo mundo afora aí. É isso. Sou eu que faço a próxima, foi mal. Léo, a gente está chegando ao final desse episódio e a gente se pede para os nossos convidados deixarem um recado final, né? Então, deixa um recado final para quem nos assiste aí. Tem muita gente que trabalha com voleibol em todos os níveis, entusiastas do esporte, pessoas, atletas, ex-atletas, pessoas do ramo administrativo que trabalham com esporte. Deixa um recado para toda essa galera aí, por favor. Eu acho que a gente tem que ser grato, né? Acho que gratidão é uma coisa que a gente precisa ter muito na nossa vida, saber reconhecer, né, as oportunidades que a gente teve, as pessoas que nos ajudaram. E infelizmente tem muita gente que ainda não entendeu isso, né? Muita gente que ainda acha que o mundo gira em torno do seu umbigo. E, cara, não é isso. A gente tem que ser aberto e, além disso, entender que a gente não sabe tudo, né? Eu conheço muitas pessoas que as atletas fazem uma pergunta e ele acha que ele sempre tem que dar uma resposta. E, cara, não é vergonha nenhuma você falar, peraí, não sei, tô em dúvida, vou ver e amanhã ou mais tarde a gente conversa, né? Claro, se você tá no jogo ali, você tem que tomar uma decisão no jogo, pô, você vai tomar, acabou, fim. Mas muitas vezes eu vejo muita gente ainda com muita dificuldade de assumir que, pô, tu não sabe tudo, cara. Tu não sabe tudo. A maioria dos técnicos aí, dos grandes técnicos, mostram pra gente dia após dia que eles aprendem a cada dia, cara. E aí você vai achar no seu mundo que, pô, tu sabe tudo, não. Então acho que é isso, a gente ser aberto para poder aprender, né, poder crescer e a gratidão, ser grato pelas oportunidades e pelo que a vida proporciona pra gente. Espetáculo. Que lição. Muito bom. Você sabe que a gente fazendo esse programa, a gente conhece gente nova, conversa com os amigos, aprende sobre a história de cada um. E o lance da gente aprender realmente acontece, cara. Não é conto da carochinha, não. E aí aprender e sempre ver brasileiros que galgaram os passos, né, subiram os degraus para alçar voos maiores e que se tornam grandes exemplos, que nos inspiram com as suas histórias, com as suas conquistas. Isso, cara, toda vez que a gente conversa com gente boa como você, Léo, a gente dá aquela reenergizada pra gente continuar a caminhada, continuar fazendo o que a gente ama e ser grato por poder fazer disso o nosso, em inglês a gente fala nosso bread and butter, né? Aquilo que a gente faz para viver, coloca um sorriso no nosso rosto dia a dia. E hoje você colocou esse sorriso no meu rosto e Que é aqui isso. deu aquele quentinho no coração. Eu queria te agradecer demais por ter separado esse tempo para vir conversar aqui com a gente, por nos ter ensinado tanta coisa legal. Desejar a você muito mais sucesso. E é lógico que as dificuldades vão aparecer, mas que você continue lidando com as dificuldades com graça, com leveza, compartilhando o seu conhecimento. E uma das coisas que vão ficar na minha cabeça dessa nossa conversa de hoje é o ouvir.
aprender a ouvir. Isso, para mim, foi uma das maiores lições que você trouxe aqui para a gente. Queria te agradecer demais. Já deixar o convite para voltar, para a gente falar mais sobre questões mais específicas sobre voleibol, que a nossa audiência quer saber mais, mas hoje a gente queria conhecer quem é o grande professor Léo Portaleone. Obrigado, meu. Valeu mesmo. Que é isso, cara. Obrigado a vocês são foda, que é isso. Léo, cara, a gente, pô, se conhece há tantos anos, né, cara? A gente tem uma história muito parecida de ter duas passagens, né? Uma passagem, eu também tive uma passagem de 3 anos aqui nos Estados Unidos, voltei para o Brasil, depois vim para cá para ficar de vez. A gente tem uma história bem parecida nesse sentido. E, pô, a minha admiração por você é, cara, só cresce. Só cresce. Um cara que aprende o tempo inteiro, que tá ávido por conhecimento, que me manda mensagem toda semana. E aí, Feijão, me ajuda com essa atleta aqui. Pô, eu tenho maior felicidade em te ajudar, em tentar contribuir no seu trabalho um pouquinho, através do meu conhecimento aqui. E, pô, tudo que a gente conversa, tudo que a gente já conversou na vida, todos os momentos que a gente fez, nosso boteco do vôlei lá, que é esse grupo tão especial que a gente aprende um com o outro, foram momentos muito legais que fez a nossa amizade se fortalecer bastante. E, pô, sou seu fã, espero que você tenha muito mais sucesso, que você continue crescendo aí no voleibol suíço, ou eu acredito que você vai ficar aí no voleibol suíço, mas se eventualmente você sair para um centro maior, a minha torcida vai estar sempre lá, e desejo que você tenha muito sucesso na sua vida pessoal também, que você possa passar momentos maravilhosos aí com a sua esposa e seus filhos, que você merece muito, meu irmão. Sou seu fã e obrigado por nos dar essa oportunidade. Já ficou o convite para você voltar. Que é isso, cara. Não fala isso. Vou dar um exemplo aqui. Quando eu comecei a trabalhar com adulto aqui, eu te liguei. Falei, Feijão, me ajuda, cara. Eu preciso entender o Volleymetrics. Você disponibilizou o seu tempo, você me explicou, Léo, é assim, me ajuda, pá. Gratidão por você ter me ajudado. E hoje, eu tenho um menino que está começando a trabalhar comigo, né? E agora hoje eu é que estou passando para ele, mostrando para ele o que é o Volleymetrics. Então, eu acho que a graça da vida é isso, a gente ser aberto, né? Aprender com todo mundo, e aí, no futuro, que a gente possa estar ajudando e ensinando e passando conhecimento para frente, e saber que a gente, cada dia, pode aprender ainda mais. É isso aí, essa é a nossa missão aqui, através desse canal, através desse programa, que é multiplicar essa mentalidade. A gente vai de pouquinho a pouquinho, só que o pouquinho a pouquinho vai virar um montão, que uma hora... Acho que a gente já está chegando lá, mas isso aí é um processo sem fim e não tem limite. Então, aí a gente tem a sorte e a honra de ter pessoas como você que abraçam essa ideia com a gente. Então, Léo, muito obrigado. Galera que acompanha até aqui esse episódio, muito obrigado. Curta, compartilha, faz essa palavra do Léo chegar a muita gente, porque foi realmente espetacular. Valeu, galera! É isso aí, galera. Toda segunda-feira, às 19 horas, horário de Brasília, você vai ter um novo episódio do Set Point Podcast aqui no Ataque e Defesa. Como eu sempre digo, volte para conferir o próximo. É isso aí, galera. Valeu, até o próximo! Onde que nós estamos? É isso aí, galera. Seja muito bem-vindo ao Set Point, o projeto que fala de voleibol, liderança, construção de times e muito mais. É isso aí. Meu nome é César Feijão Benatti e eu estou aqui com meu brother Peter Bristotti. E aí, galera, tudo jóia? Vocês vão me ver aqui, ó, muito com um caderno, com caneta na mão, anotando igual um frenético aqui nessa casa nova maravilhosa. É isso aí. O nosso projeto é dedicado à educação de treinadores de voleibol, de pessoas da educação física que queiram se desenvolver no lado profissional e no lado pessoal também. Aqui a gente vai ter muitos convidados que vão nos trazer muitas lições em relação ao que é a nossa profissão de treinador de voleibol. Eu e o Peter
somos treinadores já há muitos anos aqui nos Estados Unidos e a gente dedica esse projeto à educação de técnicos de voleibol. É isso daí. Esse projeto tem uma linha educacional e nós vamos trazer aqui profissionais das mais variadas áreas, sempre envolvidos com esporte, com voleibol, que vão nos ajudar, ao César e a mim, a crescermos pessoalmente, profissionalmente, e você também, independente de onde você trabalha, seja no alto nível, nas equipes profissionais, na escola, no projeto social, na prefeitura, todos nós, a começar por nós dois, todos nós vamos aprender muita coisa com todo mundo que vai passar por aqui. É isso aí. Então a gente tem um encontro marcado toda segunda-feira às 19 horas, onde a gente vai soltar todos os nossos episódios semanalmente ali. Então a gente espera vocês aqui no Set Point e a gente agradece bastante ao Ataque e Defesa por essa oportunidade de trazer conhecimento de alto nível sobre voleibol, liderança, construção e gestão de times e muito mais. É isso aí, galera. Vem com a gente.